Opa, aqui é o Ed Santos do blog Felicidade Corporal e hoje eu quero falar com vocês a respeito do treinamento especializado para aperfeiçoar os músculos fracos ou os músculos teimosos, tá bom? Vamos lá. Todo atleta amador, ou até mesmo halterofilista, eles sabem que, quase sem exceção, tá? Depois de treinar durante algum tempo, você vai perceber, na verdade, você vai descobrir que algumas partes do seu corpo reagem menos que outras aos exercícios, ao levantamento de pesos, ao condicionamento físico. A gente está falando basicamente aqui de musculação, tá, gente? As dicas de hoje é sobre musculação, tá? Bom, às vezes os seus braços podem crescer rápido, porém o peito ele às vezes demora para reagir, ou ele reage mais devagar, o desenvolvimento às vezes é pequeno. Bom, o que você tem que fazer, né? Às vezes sequer você percebe que a musculatura do peito ou peitoral se desenvolve. Às vezes as coxas, né? A parte das coxas, a parte dos membros inferiores, elas podem melhorar, porém as panturrilhas, as famosas panturrilhas, né? Elas parecem teimosas, elas ficam ali, demoram muito para se desenvolver. Você passa a mão nas panturrilhas, você percebe que elas estão rígidas, estão duras, mas elas não desenvolvem hipertrofia. Bom, se esse for o seu caso, entenda antes de mais nada que isso não é motivo para você se preocupar. Porque é o seguinte, trata-se, na verdade, de um fato comum, é absolutamente natural. Alguns músculos reagem bem aos exercícios e outros parecem ignorar. Você está lá fazendo, levantando o seu peso, você está lá fazendo exercício corretamente, está aumentando a carga, está aumentando as séries, está aumentando as repetições e os músculos permanecem sem desenvolver. Bom, e agora? O que a gente tem que fazer para acordar esses músculos adormecidos? A resposta está no seguinte, está no negócio que algumas pessoas chamam de treinamento focado, eu vou chamar de treinamento especializado, tá? Em termos simples é o seguinte, você vai passar a exigir e se concentrar mais nesses músculos mais fracos ou mais teimosos, tá? Exigindo cada vez mais deles, de modo que você vai perceber que eles vão ser forçados a crescer. Isso pode ser feito de duas maneiras, depende da sua forma, mas vamos lá, eu vou passar duas formas, tá? Você escolhe qual que você acha melhor. Vamos lá, forma 1, por exemplo, se você quiser aumentar o tamanho da musculatura do peito, você vai aumentar o número de série das flexões, por exemplo, né? Lá na barra, você deitado no banco supino, você vai aumentar o número de flexões e outros exercícios que trabalham esses músculos. Porém, presta atenção, você não vai aumentar o número de repetições. Você vai aumentar o número de séries, mas não vai aumentar o número de repetições. Você vai começar com 2 ou 3 séries de um exercício, você vai aumentando o seu número de 2 em 2 semanas, até atingir 6 séries, por exemplo. Tá? Já aí você vai perceber que seus músculos vão estar mais ativos, e você vai perceber que eles vão ter já algum desenvolvimento. Essa é a forma primeira, tá bom? Existe uma segunda, que é o seguinte, se você pretende conseguir uma melhor definição dos músculos do peito, essa é outra forma. Você vai aumentar o número de séries de diversos exercícios, tá? Que vão trabalhar esses músculos, e também o número de repetições. Lembra o seguinte, no primeiro exemplo você aumentou o número de flexões, o número de repetições, né? Mas não aumentou o número de séries. Depois é que você, a cada 2 semanas, você vai aumentando. Nesse segundo exemplo aqui, nessa segunda forma, você vai aumentar tanto o número de séries, quanto também o número de repetições. Você vai começar com 2 ou 3 séries e vai aumentando o seu número a cada 2 semanas, até atingir 6 séries. Ao mesmo tempo, você também vai aumentar o número de repetições. Ao invés de 10, por exemplo, você vai fazer 12 e vai acrescentando mais 2 ou 3 a cada 2 semanas. Então imagina o seguinte, você vai fazer a primeira... vamos dizer, você vai fazer a primeira série e você vai fazer lá primeira quantidade de exercícios, tá? Então vamos lá, você vai lá, deitou no banco supino, você vai fazer, por exemplo, 10 levantamentos da barra com peso, tá? Ou o peitoral, ou o supino, enfim. Você vai fazer o exercício de levantar uma barra com peso de acordo com o que você aguente, para fazer até
10, ok? Legal. Aí você vai, na segunda semana, você vai aumentar, vai fazer 2 séries, então você vai fazer duas séries de 10 com, por exemplo, 12 repetições. A primeira série você fez, na primeira semana você fez com 10 repetições. Uma série com 10 repetições, por exemplo, no banco supino, 10 levantamentos da barra, tá? 10 repetições. Passou 2 semanas, você vai fazer 2 séries, então você vai fazer a primeira série 12, porque você vai aumentar 2 nas repetições, e depois você vai repetir fazer mais uma série de 12. Então você fez 24. Na primeira, 2 semanas antes você fez uma única série com 10 repetições, e você agora está fazendo 2 séries com 12 repetições. Ficou claro? Bom, aí você vai aumentando isso a cada 2 semanas, vai aumentar o número de séries e o número de repetições, tá bom? E aí você vai perceber que na 6ª semana você já vai estar com um peitoral bem desenvolvido. As repetições extra, aliado ao maior número de séries, vão produzir uma melhor definição dos músculos, tanto do peito quanto também até mesmo do braço e antebraço, tá? Fazendo com que eles se destaquem de maneira que você vai ficar impressionado, tá bom? Você não precisa ter medo, aliás, não tenha medo de trabalhar os músculos teimosos até o limite. Só assim é que eles vão se desenvolver de modo que vai deixar você satisfeito, o seu próprio corpo. Os músculos, eles exigem naturalmente cada vez mais exercício. E o exercício é alimento da musculatura. O movimento é a razão de ser dos músculos. E eles têm que ser exigidos constantemente para que se desenvolvam. Portanto, preste atenção. Quando você for exercitar, nada de tratar com carinho, dê duro neles, faça-os trabalhar, faça-os doer, faça-os inchar, você vai ficar surpreso com os resultados, tá bom? Vamos falar agora da panturrilha, gente, que a panturrilha, para muita gente, é um terror isso daqui. Os músculos da panturrilha, eles se destacam entre os que mais são resistentes aos exercícios. Até mesmo halterofilistas mais experimentados, eles passam um mau bocado com eles. Você já viu jogador de vôlei que, por exemplo, os braços são super fortes, mas a panturrilha tá lá, as pernas são fininhas. Isso acontece porque eles são muito exigidos normalmente, andando, sentando, levantando, por exemplo, mas esses músculos são fortes. Porém, a panturrilha não, né? E aí o que você tem que fazer? Você vai ter que concentrar na panturrilha e fazer exercícios para ela, tá? Vou te passar algumas orientações básicas para que você faça exercício da panturrilha. Quando você fizer, por exemplo, levantamento sobre a ponta dos pés, contraia os músculos da panturrilha e ao fazer pressão para cima sobre os dedos do pé e abaixar o calcanhar até o chão, você vai fazer esse movimento de ficar na ponta dos pés, vai levantando o corpo, abaixando, levantando e abaixando. E você pode fazer isso também, tem academia que tem uma espécie de um local onde você coloca um peso sobre as costas ou sobre os ombros e você pode aumentar a carga e você tem a posição certinha para você ficar fazendo levantamento do seu corpo e forçando as panturrilhas, né? Você vai fazer esse exercício exatamente como andam as instruções lá da sua academia. Se tiver um instrutor por perto, você tem que fazer e seguir. Tem que manter as costas eretas e movimentar principalmente só a ponta dos pés e exigir o músculo da panturrilha. Você fazendo isso, gente, se você começar a fazer, e dá para fazer isso, você fazer, por exemplo, 50 repetições. Você vai começar um pouco com 10, com 15, com 20, mas quando você alcançar 50, você vai perceber que elas chegam a queimar. Mas aí, gente, passa 2, 3, 4, 5, 6 semanas, você vai perceber o crescimento explosivo dos músculos da panturrilha, tá bom? Gente, isso é o que eu tinha para passar para vocês hoje. Se você gostou, curte aí. Se você achar que o conteúdo é relevante, compartilhe com outras pessoas que podem ter a mesma dificuldade no desenvolvimento dos seus músculos. E curte aí a minha página, comenta. Eu espero ouvir e saber de você se você está gostando das dicas que eu estou colocando, dos artigos, dos posts, tá bom? Mais uma vez, obrigado por você estar comigo aqui na minha fanpage e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!